Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 4 a seguir. O título do capítulo é A Morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitões de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Giseel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baanã, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia, e ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baanã, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom. E disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baana, seu irmão, filhos de Rimon, o Berotita, e disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa? Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matasse, e cortaram-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. E tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Capítulo 15. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipes sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor.
e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi e edificou em redor, desde Miló para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedros, e carpinteiros, e pedreiros, e edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que executara o seu reino por amor, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Iba, e Elizua, e Nefleg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus e entregar-mos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezem. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Aminadab, que está em Gibeá, e Uza e Aion, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. E levaram-no da casa de Aminadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, e Aion ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas e com saltérios,
e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, e por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem prejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Senhor Jesus, como Davi se alegrou em tua presença, quando ele viu o retorno da arca. A arca fala da presença de Deus. Como o cristão deve viver alegre, regozijando-se na presença do Senhor, ó Pai. Porque a presença do Senhor, o amor do Senhor, a paz do Senhor, excede todo o entendimento humano, ó Pai. A presença do Senhor traz conforto na hora da luta, na hora das provas, na hora das contradições,
nos momentos que não entendemos, ó Pai, mas a presença do Senhor traz um conforto, uma alegria que excede todo entendimento. Foi a presença do Senhor que trouxe um conforto para Jó, quando ele estava sentado em cinzas, rapando chagras com caco de teia. Mas a presença do Senhor trouxe uma alegria e ele pôde dizer: mas eu sei que meu Redentor vive. E Davi, na presença do Senhor, ele se alegrou, ele saltou, ele glorificou, porque ele sabia que Deus agora estava no meio deles. E o Senhor não está somente no nosso meio, mas o Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, está em nossos corações. O Senhor está em nossas almas. O Senhor habita em nós, ó Pai, nestes templos de carne, nestes tabernáculos de carne. Esta é a arca hoje, o coração da minha irmã, do meu irmão, é a arca onde está a palavra do Senhor, onde habita a glória da Shekinah e o Espírito Santo, onde habita a presença do Senhor. Que o Senhor possa vivificar, ó Pai, que a leitura da Tua palavra possa fluir alegria e paz para os Teus filhos, possam fluir força, possa fazer como Davi fazia, se fortalecia no Senhor. Assim também cada filho de Deus, lutador, que está lutando, que está nesta jornada de regresso à glória, possa fortalecer-se no Senhor, fortalecer-se com a Tua palavra e continuar lutando, esforçando, porque o Senhor disse que o reino dos céus é tomado à força, é a força que se apodera-se dele, foi a força que Israel possuiu, a terra que o Senhor havia prometido. E é a força que nós vencemos a nós mesmos, e essa força não é nossa, é o Espírito Santo, é o poder que desceu no dia de Pentecostes, é com esta força que nós vencemos a nós mesmos, é com esta força que nós vencemos o eu, o ego, as razões, que nós vencemos as enfermidades, que nós vencemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Pai Celestial, vivifique a Tua palavra, ó Pai, que Teus filhos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo e recompensados por ouvirem, por lerem, por acompanharem esta leitura no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.